Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aqui no canal do Calcursos. Olá, Rosiane. Boa noite. Rita Pereira, boa noite. Como vai? Olá, Marisa Duarte, boa noite. Que legal ter vocês aqui conosco, gente. Olha só, de Goiânia, Rita Pereira. Seja bem-vinda. Denise Leite, boa noite. Santa Catarina, Rosiane, que legal. A Nair já está aqui conosco. Muito bom, que legal. De Piracicaba, Maria Ferreira. Que bacana. Olá, Margarete. A Jane também está aqui conosco. Paulo Sérgio, boa noite, Paulo Sérgio, de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, é isso? Niclésia Barros, boa noite, Niclésia. Que legal, gente, ter vocês aqui conosco. A Érica já está aqui com a gente. Tudo bem, Érica? Que legal. Olha, a Denisa Leite, de Anápolis, Goiás. O Cal também está aqui conosco. Boa noite, Cal. Essa noite muito especial, muito gostosa que vamos ter agora com as nossas queridas professoras. Boa noite, Sandra. Professoras do curso Natureza, Bíblia e Nós. A Margarete diz que é de Barão Geraldo, Campinas. Que legal. A Niclésia de Guarulhos. Que bom, gente. Eu sou de Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Nós hoje vamos falar com as nossas queridíssimas professoras do curso Natureza, Bíblia e Nós. Assunto mais que importante, né, gente? Relevante, atual, para falarmos, para aprendermos, para, né, estarmos praticando, né, vivendo. A Karen também já já estará conosco. É a professora Karen, a professora Érica Nakano, a Nair Damer. Bom, vamos lá, vamos chamando. Vou chamar aqui a Érica. Compor aqui a sala com a gente para conversarmos. Aceitei aqui a sua solicitação, viu, Érica? Vamos ver. Já já ela sobe, pessoal. Gente, olha, nós estamos muito felizes com vocês aqui. Às vezes leva esse tempinho para o Instagram conectar as pessoas, mas olha, já estamos aqui fazendo, tá? As conexões, chamando as professoras. Olha, não deu certo aqui com a Érica. Manda novamente, viu, Érica? Isso, olha aí, a Érica novamente. Manda assim, Érica, por favor, né? E também estamos aqui, vamos receber a Karen, né? Estamos aguardando aqui a Karen para poder entrar também. Já vou aceitar aqui também a solicitação da Nair. Olá! Olá, tá me ouvindo bem? Sim, ouvimos muito bem. Está ótimo. Esta é a primeira live no Instagram da minha vida. Olha, que legal, Érica. Quanta honra para nós. É também a primeira live do Calcursos, né? Que nós estamos É, fazendo aqui, né? Por esse canal, quero dizer, né? uhum, Então, eu estou muito feliz de estar aqui também com todos vocês, né? Vamos aqui aguardar. Olha, eu já aceitei aqui a Nair. uhum. Vamos ver.
Veja só, gente, coisas, né, que a tecnologia nos proporciona, né? Podemos estar falando com todos, né? Muitas pessoas de vários lugares, mas a gente tem aqui também um pouquinho desse contratempo, tá? Tô aqui aceitando a Eric, a Nair, viu, Nair? E não tá dando certo. Olha, Nair não está conseguindo participar, tá constando aqui para mim. Quer que eu saia e tenta deixá-la entrar primeiro, como a gente fez no teste? Não, quer ver? Ó, se não der certo, pessoal, aí a gente reinicia. Ó, peraí, acho que vai. Mandei para você, Nair. Vamos ver se ela recebe. Mandei para Nair. Deixa eu ver se eu encontro aqui a Karen. Eu acho que a Karen não está conseguindo entrar também. Tô olhando aqui. Ai, tanta gente querida. Liliane, Miriam, mãe, Marisa, Margarete, Jussara, Que legal. Jéssica, Jane Botelho, Nilceia, Sandra Lu, Adriana. Quanta gente, hein? Que legal. Isso dá para perceber que o nosso curso é muito orgânico, né? Ai, que bom, é verdade. A Karen diz que está aqui, mas não parece que nós não conseguimos vê-la. Ah, e me diz, Nair, você. Estou Ali, a tentando Karen, aqui. ó. Vamos lá. Mandei para você, Nair, novamente, tá? E vou mandar aqui para Karen. Ótimo. Enviar. Mandei isso para as duas. Oremos. Desse jeito. Alguém está entrando. Olha. Entendi, deu Olá! certo. Ufa! O segredo foi sair do Instagram, tudo não só do cálculo, sair do Instagram, entrar de novo, aí Uhum. apareceu uma bolinha Ok. Online. lamiosa. Uhum. Situações aí da tecnologia, né, gente? Sim, Vamos Ah, torcer para a Nair entrar. A Nair é que está mais longe geograficamente falando, né? é. Vamos ver, né? dizer para ela saiu. Eu escrever aqui como é que eu fiz. Sim, apareceu aqui que ela não está conseguindo. Apareceu informação para mim, então vamos ver se ela. Mandei novamente, vamos ver. Pessoal, olha, muito bom. Mandei aqui para ela, vamos ver se ela consegue dessa vez, tá? E nós vamos ter um bate-papo para a gente saber um pouquinho, né? Dar uma espiadinha do que nós veremos ali, né? Primeiro para conhecer essas queridas professoras, né? Maravilhosas, que eu estou amando conhecer. E, e também para sabermos um pouquinho do curso que teremos no início dessa, que será agora no sábado, né? O primeiro encontro vai ser no sábado. Então ainda tem aí, para quem não se inscreveu, ainda tem tempo, tem prazo para inscrição aí do curso. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. E vai ser um momento bem legal, um bate-papo muito bom. Eu mandei aqui para Nair, mas eu acho que ela não está conseguindo, pessoal. Ah, posso. Vamos ver se ela. A Nair é uma querida que eu conheci há pouco tempo.
Torcendo aqui para ela entrar. Nair, torcendo para você entrar. Eu vou tentar falar com ela por telefone, eu vou Ok. Enquanto isso, pessoal, encaminha, viu? Vai encaminhando para os seus contatos essa live que está acontecendo ao vivo. Sabe como vocês fazem? Bem aí embaixo tem um desenho, tipo de um aviãozinho, tá bem no cantinho do seu celular. Clica nele e manda para os seus contatos. Chama o pessoal para estar aqui com a gente. Vai aparecer lá no privado deles que Calcursos está transmitindo ao vivo. Então, aproveita aí, já manda, tá, para os seus contatos, enquanto nós tentamos aqui com a Nair. Vamos lá. Estou fazendo. Vamos ver. Nair não está conseguindo. Nós podemos tentar novamente, pessoal. Ok. Vamos aqui, gente, olha. Nós vamos ter aqui um convidado ilustre. Vamos ver. Vamos ver. Não está dando também. Pessoal, às vezes acontece isso, tá? O Instagram não deixa. Estou tentando aqui enviar também para mais uma pessoa. Não está indo, viu, Cal? Não está dando certo. Bom, vamos fazer o seguinte. Nós podemos dar início aqui, né? A gente continua logo mais depois, a gente continua ali. Me envia novamente o convite para ela. Ou nós podemos reiniciar. Vamos, dado o horário, vamos fazer as apresentações, iniciar as apresentações, tudo bem? E aí a gente continua as tentativas para ela poder subir. Pode ser, meninas? Pode ser. Ok. Ok. Vamos lá então, gente. Então, como eu já tinha iniciado, né, falando aqui para vocês, nós vamos ter esse bate-papo aqui com a professora Karen Kepler Vondrasek. A gente tem que ler o nome dessa mulher. É um nome com muito destaque, né, Karen? O que eu vou fazer? Não sou responsável por isso. Nome forte, nome lindo. E também está com a gente a Érica Nakano, a Anaí Damer, também é professora do curso. Esperamos que logo ela consiga aqui, né, subir para a apresentação. Mas eu vou pedir então para que vocês se apresentem, né? Fale aqui da formação de vocês, né? Onde vocês estão e como surgiu esse interesse pela natureza, né? Ok, então, boa noite a todos. Eu falo aqui da Grande Porto Alegre, de cima de uma colina, perto do Mar Araucária e de um mato. E desde sempre eu gostei de natureza. Daí fui para minha formação analítica, mas a natureza sempre me chamando a atenção. Isso agora, então, virou uma paixão que eu compartilho com a Érica, com a Nair, também com meu irmão Cal. E ele encorajou, então, para a gente organizar um curso sobre natureza, Bíblia e nós. Eu sou a Érica, estou falando aqui de Sorocaba. Hoje nós conversamos que nós estamos cada uma em uma região do Brasil, isso é simbólico. Diante dos muitos biomas, né? Eu sou psicóloga, mas a minha primeira formação foi em missiologia, que é uma área da teologia, né? E atualmente eu sou da área da pesquisa, a minha atividade principal, né? Estou aí nos 45 minutos do segundo tempo, terminando um doutorado, fiz um mestrado em psicologia, agora estou concluindo o meu doutorado.
também em psicologia, né? O meu interesse pela natureza ao contrário assim da Karen, eu não nasci num lugar com muito verde, eu nasci na região metropolitana de São Paulo, né? Mas o meu primeiro contato forte com essa intersecção da natureza e espiritualidade foi em um retiro de silêncio há 18 anos atrás. Então eu Uau! falo para vocês aqui de um 14º andar. Se nós colocássemos uma enquete aqui agora, né? Qual a natureza mais perto que você tem de você? Eu diria que é um vaso que está aqui ao meu redor da mesa. A Karen, eu sei que ela tem uma araucária linda, né? Mas mesmo o meu contato com a natureza tem sido diante da natureza que eu tenho acesso, né? Não moro num bosque, não moro num lugar, num mar, num lugar de grandes lagos, mas surgiu então lá 18 anos atrás e atualmente tem estado comigo aqui no 14º andar. Nossa, que legal. Érica, deixa eu dizer uma coisa, assim, porque antes de eu morar aqui, eu É. olhava a natureza nas frestas da calçada em Porto Alegre e começava a Uhum. me maravilhar. Olha uma ervinha aqui, uma flor aqui, uma... Não importa em si onde a gente está, né? É o olhar que faz a gente começar a se abrir Sim, para essas maravilhas, né? E até o salmista que a gente vai tratar no nosso curso fala de olhar a erva do campo. sim, sim, sim. Perfeito. Karen, você é psicanalista, não é isso? A sua formação? Isso. Sim, psicologia primeiro, psicanálise depois. Psicanálise E eu depois. trabalho, atuo como psicanalista. Uhum. Eu tive contato, né? Eu vi o currículo verde de vocês, que está lá no site, viu, gente, do Calcursos, o currículo delas, né? E eu achei muito interessante o currículo verde, que também é chamado, né, por alguns de currículo vivo também, mas está lá na página do curso Natureza, Bíblia em Nós, lá no final, né, descendo um pouco, tem o currículo verde, né, de vocês. O que é esse currículo verde? Se vocês puderem nem explicar para o pessoal, para eles entenderem também, eu achei muito interessante, seria legal, né, falar para o pessoal. O desafio foi a gente tentar se apresentar a partir do nosso enraizamento no tema. Então, a nossa biografia, como ela está permeada de todos, por oxigênio de árvores, no mínimo. Quanta coisa mais. Então, nós tentamos vasculhar a nossa vida e colocar em algumas linhas esse nosso enraizamento, né? Eu gosto dessa palavra, alguma vivência com o mundo verde que nos cerca. E aí saímos daquelas categorias linguísticas, né? Fez formação, estudou isso, fez aquilo, aquele curso, trabalha naquilo, que são categorias mais assim do mundo dito civilizado. E a gente quer o mundo natural. Como é que ele nos formou, como é que ele nos formatou. Muito legal. Eu vi que ali vocês colocaram como vocês, essa relação, né? A relação de vocês com a criação, com a natureza, né? Então, isso me chamou muita atenção. E com base nisso, eu tenho aqui algumas perguntinhas para vocês. Com Ai, base ai, no, ai. Ai, 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 ai. ai, ai. com base no currículo verde de vocês, o Cal colocou aí para nós o site, tá? Ali do Cal Cursos, tá, pessoal? Depois vocês dêem uma olhadinha lá. E também aqui na bio do Calcursos tem também o link que dá acesso direto à inscrição para o curso que se iniciará no final de semana. Karen, no seu currículo verde, você disse, ao escolher a profissão, oscilei entre ecologia e psicologia, optando por essa última, mas mantendo o coração em ambas. O que te fez escolher a psicologia e como se deu essa integração com a natureza? Eu acho que os mistérios da nossa alma, e isso naquela época era algo muito novo, quando eu comecei a estudar, me fascinava. Eu gostava de
tentar entender por que nós agimos, por que nós sonhamos, o que os nossos complexos, né, criada num ambiente religioso, por que Deus às vezes é visto como assustador e outras vezes é visto como um pai amoroso. Então essas diferenças isso me fascinou e eu fui estudar. Mas ao mesmo tempo eu lembrei da minha mãe uma vez dizendo numa viagem quando eu tinha 15 anos: puxa, não dá para viajar muito leve contigo, você está olhando as árvores que foram derrubadas e está reclamando disso, né? Então, o olhar era isso, para ver e onde que a natureza estava sendo machucada. E quando eu vi, eu estava usando figuras da natureza nas minhas palestras enquanto psicóloga, e assim nasceu até um livro, né? Aprendendo a lidar com crises, onde a árvore é a metáfora guia para falar do que acontece a nós humanos, nossas crises, nossas podas, incêndios e tudo mais. Então, quando eu vi, as coisas de novo estavam unidas, como era na minha infância e adolescência. Que legal, ótimo. Érica, eu vi lá também no seu currículo verde e tem total relação com o que você falou ali, como você está no apartamento, né? A 18 andares aí do solo. E você menciona ali uma questão, você recentemente esteve estudando a questão da água, né? Lendo e estudando, meditando sobre a água. E é algo que todos nós temos acesso nas nossas casas, independentemente do lugar onde nem estejamos, né? Sim. Você disse ali, uma observação que você fez no seu currículo, mediante essa leitura, você disse: como todos nós, eu também fui gerada dentro de um útero repleto de líquido, basicamente composto pela água vinda do corpo da minha mãe. Isso que você disse me chamou a atenção. O fato de você ter consciência desse acontecimento, de que nós, né, somos gerados ali em água, em líquido. Como foi isso, né, e o que essa experiência te comunicou? Sim, esse pontapé, esse incentivo para criar esse currículo vivo veio da Karen, né? E eu já adianto que isso é um exercício que nós vamos até ter como uma das propostas para cada um dos participantes, né, Karen? Sim. Que legal! Cada participante fazer o seu currículo vivo. Porque quando alguém pede o nosso currículo, a gente normalmente fala, dependendo, essa é a orientação que a gente recebe, né? Dependendo do lugar que você vai falar, ou para que você só fornece o teu currículo acadêmico, ou você diz onde você nasceu, família. Né, para nós escrevermos o nosso currículo verde, eu estava lendo um livro que se chama, de um monge beneditino, Marcelo Barros, que se chama O Espírito Vem pelas Águas. E ele fala da importância da água, né, das águas de maneira geral, de mares, de lagos, da própria questão da água potável, né, que a gente ingere, enfim. E ele faz em um determinado momento E eu concluí esse livro esperando o meu carro ser lavado num lava-jato. Então eu tive também... Eu confesso que eu pensei, será que essa água é reutilizada? Porque eu estou lendo um livro sobre águas e o meu carro sendo lavado, né? Nossa! E ele fala, num determinado momento, não vou me aprofundar muito, ele fala sobre a importância da água nas várias culturas e nos vários sistemas religiosos também, dentro das grandes tradições religiosas, né? E ele, por ser um monge beneditino, ele mesmo se antevém e fala, olha, eu vou me atentar um pouco mais na importância da água dentro da espiritualidade cristã. E ele vai falando, é bem minucioso, é algo muito interessante para quem quiser aprofundar. Ele fala da importância da água no povo de Israel, que era você
atravessar um deserto, como que é essa relação com a água, com os mares, com os poços. Enfim, a Bíblia é recheada de natureza e ela também é recheada de água, né? Sim, Chuva e tudo mais. Mas num determinado momento, Poliana, ele cita que a água, para nós cristãos, ela representa o nosso segundo nascimento. O batismo ele é feito com a utilização da água. E agora eu perfeito. preciso dar o crédito ao meu esposo, porque numa partilha, num sábado, num almoço que nós estávamos almoçando e ficamos nós e a filha na mesa conversando, e eu compartilhei isso que eu tinha lido, falei, nossa, a importância da água na nossa vida, né? Inclusive na nossa vida, nessa dimensão espiritual. E ele falou assim, mas a água também, ela não é só importante no nosso segundo nascimento, ela é muito importante para o nosso primeiro nascimento, o nascimento físico. E eu fui e falei, nossa, é verdade, nós somos gerados dentro de um útero com um líquido amniótico, e fui estudar um pouquinho sobre isso. E me dei conta que esse líquido, ele é formado pela água do corpo da mãe. E por ter sido gerada numa cidade metropolitana da Grande São Paulo, na cidade de Osasco, eu me dei conta que não, eu também fui gerada em contato com a natureza. Então foi quase que um insight pessoal, né? Então foi através do pontapé desse livro, com esse insight do meu Uhum. esposo, que eu me dei conta que sim, eu e todos nós que estamos aqui podemos dizer, nós fomos gerados em contato com a natureza, no sentido também de termos sido geradas num contato com o útero das nossas mães, né? Algo Sim. biológico. E mergulhados Uhum. na água. Estamos mais integrados do que imaginamos, né? E conectados, nós humanos e natureza, né? Como nós podemos dizer que somos uma coisa só, né? Então, é muita integração, né? Mais conexão do que a gente imagina, né? Uhum. É falsa a dissociação que se põe aí, opondo natureza com humanos, ou natureza com cultura. Fica 5 minutos sem o ar da natureza, que é dado pelas águas. Perfeito. Impossível. Fica 5 minutos sem ter a gravidade da Terra te Uhum. puxando e te mantendo sentado. Todos nós sentados, nossos celulares pousados. Imagina isso sem a gravidade. Exato. Exato. Muito interessante essa fala, Karen. Não é uma dicotomia, né? Não? Não são coisas. Humano e natureza. Nós fazemos isso para fins científicos, de estudos, né? Não sei. Mas na verdade é uma coisa só, né? Tá Eu aí. acho eu acho que às vezes nós esquecemos esse pertencimento e isso é uma das causas que a gente vai trabalhar. Uhum. Porque nós esquecemos e isso também nos faz talvez ter mais destruição. Na hora que a gente esquece ao que a gente pertence, a gente destrói, mas então, tem toda uma sequência aí de desconexões, que é a palavra que a gente está começando a pensar, né, para usar. A, a pensar. Nossa, muito forte. Gente, olha, dá muito conteúdo, dá vontade de ficar falando bastante tempo sobre isso, mas então vou passar para a próxima pergunta aqui para vocês. Acabei de fazer aqui para a Érica, vou fazer mais uma em relação ao seu currículo, Karen. Seu currículo verde, que está lá no site do Calcursos. Você disse assim: o doutorado em fenomenologia da vida ampliou a sensibilidade para as múltiplas manifestações da vida que se dá generosamente, sem necessitar da linguagem humana. Comente um pouco para nós sobre esse manifestações da vida que se dá generosamente, sem necessitar da linguagem humana. Eu me lembrei uma frase do Ângelo Silesius, que ele diz assim, a rosa floresce sem porquê. Uhum. Ela simplesmente floresce, a vida simplesmente se dá. A gente não precisa fazer um tratado sobre a vida para que ela aconteça. Ela se doa.
E se a gente pensar na natureza, uma flor gera uma semente, às vezes, com 20, 30 plantinhas novas lá naquela uma flor. Uma generosidade, uma multiplicidade. E é aí pensar nas múltiplas flores e plantas e árvores e ervas, tudo gerando sementes, tudo crescendo, brotando. É muita vida. E tudo isso não passou pelo nosso código de linguagem dos humanos, que às vezes nós achamos tão superior, tão elaborado. E eu acho que às vezes até nos desconecta dessa vida que acontece ao nosso redor. Exato, a vida ela está acontecendo, né? Independentemente de nós, né? Do, Isso do, do humano. É muita força, né? é É muito muito, potente. muito, muito. E eu acho que às vezes nós gostamos de controlar muitas coisas e esquecemos dessa vida que nos sobrevém e que, num sentido bastante amplo, nós somos passivos. Né? Quando você brincou com o meu nome, né, eu lembrei assim, eu não tenho culpa ou responsabilidade pelo meu nome, nem pelo meu jeito, se tudo aconteceu pela voz passiva, né? Me foi dado. Aquilo que é a minha identidade foi dado. E nós, né, então, entra a psicologia que a gente gosta de controlar as coisas, medir, normatizar, planejar. É um aspecto importante. Mas na nossa relação com a vida, ele não gera, não nos gerou e não mantém a nossa vida, né? Nós planejarmos as coisas. Lembrei agora da Perfeito. parábola do rico insensato, né? Planejou os celeiros todos. Não é isso que garantiu a vida dele. Uhum. Sim. Eu lembrei agora também ali em Gênesis, onde domínio, né, é dado ao homem sobre a criação, mas não é dado para ele o poder da vida, de controlar isso. É um administrador, né? É mais um administrador, né? Eu estou aqui colocando nas minhas palavras, mas é uma, foi uma honra, né? Foi um grande presente desse serviço de administrar, de cultivar tudo isso, né? E nós não é nosso o poder, não foi dado e não depende de nós, graças a Deus não depende de nós que a vida Isso. se prolongue, que ela avança, que ela aconteça. Às vezes eu tenho que tem lugar que a gente vou fazer a poda aqui das minhas plantas, se a gente não faz a poda, o negócio vai indo que não para mais. Isso. É isso que você falou, é a vida se dando. É. É tanto que ali está a primeira lei ecológica, né? E daí limita o nosso domínio. A gente é para dominar sobre os outros seres, mas também lá diz que Deus dá a comida para nós, humanos, e para os animais. Ou seja, o nosso Uhum. domínio não deve tirar a comida dos animais. Já é uma lei da Sim, ecologia, muito simples. Posso podar aquela árvore? Posso derrubar ela? Não, ela serve de comida para todos os pássaros do meu bairro. Então, segundo Gênesis, eu já deveria preservá-la. E aí é perfeito. um limite para o meu domínio. Estas palavras que você citou, Poliana, cuidar, cultivar, guardar, são temas que a gente vai trabalhar bastante. O que é esse cultivar, segundo a Bíblia? O que é esse guardar? A Kari, o que é esse cuidar, né? Qual é esse chamado que a gente tem? Que tem também o dominar, e nós vamos falar um pouco sobre o que é este dominar, né? Que Que legal. transpassa um pouco com isso que a Karen está falando. Uhum. Ô, Érica, isso é muito importante porque falamos pouco sobre isso, né? Inclusive, eu vou até te fazer a próxima pergunta, porque pode entrar nisso daí. Que você coloca aqui no seu currículo verde, que você, né, está no doutorado ali na USP e desenvolve uma pesquisa que estuda práticas contemplativas cristãs, dentre Sim. elas a contemplação da natureza, né?
Uhum, E aí eu te pergunto, o que seria essa contemplação, né? uhum. E mais uma dentro dessa. A contemplação nos aproxima de Deus? A contemplação da natureza, porque nós somos, né, bastante já conhecemos algumas práticas devocionais cristãs, como oração, leitura da Bíblia. E a contemplação Uhum, também pode nos aproximar de Deus? uhum, uhum. É verdade, Poliana. Eu estudo algumas práticas contemplativas cristãs e tenho dito e tenho percebido que esta palavra contemplar, ela não é uma palavra que ela está no nosso vocabulário, não é verdade? A gente não usa muito a palavra contemplar, né? Perfeito. E eu percebo que às vezes, eu não sei por que cargas d'água, falando ainda em água, né? Eu não sei por que a gente associa a palavra contemplar a venerar, a adorar, né? E eu gosto muito de uma definição simples do dicionário da Oxford, que fala que contemplar é observar atentamente, né? Então, ela traz uma Ótimo. conotação muito diferente da adoração, da veneração. É observar atentamente, é olhar com admiração. Esse tem sido o conceito que eu tenho utilizado quando alguém me pergunta o que é contemplar. Contemplar é olhar com admiração, Não, né? até anotei. Então, quando a gente fala em contemplar a natureza, nós estamos falando em olhar, nesse olhar com admiração, nessa observação atenta, minuciosa. Agora eu vou deixar um pouquinho a palavra contemplação e vou falar da natureza. Sim. Dentro da espiritualidade cristã, alguns atribuem a Agostinho, que fala, o Santo Agostinho, que ele fala que a natureza é o primeiro livro escrito por Deus. É a primeira Bíblia. Eu sei que isso choca algumas pessoas, né? Mas eu gosto muito de um autor que ele tem uma frase que ele fala que quase que apaziguando esse choque. Não, ficam tranquilos, porque ele fala que sempre ao lado dessa revelação divina de Deus através da Bíblia, existe também uma revelação que acontece desde o nascer do sol até o pôr do sol, né? Então não é algo de você ir para um e menosprezar o outro, né? Eu tenho falado, né, a Karen já ouviu comentar sobre isso, que eu tenho falado bastante da contemplação da natureza porque eu sinto que é algo que está muito distante. Esse primeiro livro a gente abandonou e estamos só com esse segundo livro. Então a contemplação da natureza é essa prática, eu falo prática, mas é essa vivência, essa experiência, desse olhar atencioso a essa criação que nos fala e que nós fazemos parte dela, né? Então, e para nós cristãos, quando a gente diz criação, é algo até dá uma noção de uma amplitude em relação à natureza. Sim, o nosso curso, o nome é Bíblia, Natureza e Nós. E essa natureza que a gente vai abordar, que a gente vai fazer referência, é uma natureza ligada à criação. E isso tem implícito um criador, né? Então a contemplação da natureza ela é longe de ser essa prática de veneração, mas ela sim, como foi a tua última pergunta, ela nos permite descobrir Deus, aproximar de Deus. Você imagina se você pega uma flor que seja e você busca um olhar atencioso dele. Aquele autor Charles Swindoll, ele diz: a prática da natureza, a contemplação da natureza, ela sempre vai nos levar para mais perto de Deus. Ela é como um ícone de um computador, que quando a gente, ou num ícone do celular, quando você clica ali, você acessa algo maior, e esse maior é Deus, é o Criador, né? Então, ela aproxima, assim, a gente de Deus.
Nossa, Romanos fala, não é? Que a criação revela o Criador, né? Uhum. E mesmo Então, aqueles que não têm a Bíblia escrita sabem do Criador pela natureza. Né? E a gente vê isso em muitas narrativas sobre povos ao redor do mundo. Tem a noção do sagrado contemplando a natureza. perfeito, perfeito. Sim. Eu passeio todas as manhãs com a minha cachorrinha, né? E eu a levo para passear, mas eu costumo dizer que ela agora que me leva para passear, porque eu descobri que tem um tucano que religiosamente toda manhã vem numa árvore perto daqui de casa. Olha aí a Descobriu. comida dos animais. Ó, Exato. Nós temos um pé de pinha aqui em casa que já pensamos uma certa vez, né? Cortar. Mas a gente pensou, e esses pássaros? Eles não saem daqui. É muito pássaro, a gente tiraria o alimento deles. A gente ficou assim, sentido, sabe? Então, é muito bom poder falar sobre isso, porque isso também, né, esse assunto aí, né, que estamos abordando hoje, ele é espiritual também. Não é que é só Uhum. também, ele é espiritual, né? Sim. Eu vou fazer uma pergunta para vocês sobre natureza e meio ambiente são a mesma coisa? difícil. São vistos por aí como sinônimos. Agora, eu não gosto da palavra meio ambiente, porque é muito centrada em nós humanos. É Uhum. como se, então, todo o resto é um meio onde eu vivo, onde eu respiro, onde eu faço e aconteço. E sem levar em conta os outros seres que são vivos, que também partilham este cosmos, né? Essa terra. O David Abraman, né, filósofo, ele fez a combinação em inglês de ar e terra, que nós vivemos na earth, e talvez assim, terra com ar, terrar, essa mistura de terra e ar que nós partilhamos com todos os outros seres. Então, natureza me parece muito mais completo e eu já quase não consigo falar meio ambiente. Muito egocêntrico, a meu ver. Ok, um ambiente do, como se fosse um ambiente do humano só, né? Seria É só isso. do humano, para o humano, Uhum. né? E o meio onde ele se desloca ainda tem a noção de metade, meio, sei lá, né? Tem esse outro Sim. conotação, então é difícil. Até mesmo a conotação de um meio para alcançar um fim, né? Algo desse tipo, né? É. Uhum. Uhum. Talvez Perfeito. essa visão dicotômica, né, de nós e eles, isso pode ser muito evidenciado no Bíblia, natureza e nós, né? No próprio Sim, tema do curso. Essa é uma das nossas dos nossos desafios, né, Karen, Sim. da vida diária e nessa sensibilização de quebrar exato. essa dicotomia, nós e Uhum, eles, uhum, né? uhum. Sabe, eu comecei, né? Eu adquiri, estava com ela aqui, ó, mas não está mais aqui comigo. Deve estar do lado da minha cama. Aquela Bíblia de estudo conselheira. Uhum. E eu lendo ali as anotações, né? Que falam bem sobre essa questão aí da criação, da natureza. Ouvindo vocês falar aqui, me veio, sabe, a gente tendo contato com isso, tendo esse discernimento, veio um certo constrangimento. Eu comecei a ficar um pouco constrangida, assim, do tipo, gente, a responsabilidade nossa é isso daqui também. Passeando com a minha cachorrinha, como eu mencionei, né? Tem um cachorrinho de rua que ele começou a acompanhar a gente e fez amizade com a minha cachorrinha. E o fato de ele estar sempre comigo e com a minha cachorrinha, fez os moradores se sensibilizarem e começar a dar comida para ele. Já até tentamos adotá-lo, ele não consegue mais ficar dentro das casas. Ele tem um surto, ele quer a rua, ele já se ambientou, mas ele é nosso. Ele E adotou ele, vocês. e ele Exato. criou nós, né?
Ele criou um nós, ele criou uma comunidade, né? Olha, Érica, você falou tudo. Nós começamos a conversar aqui entre vizinhos. Quando foi a data da vacina dos cachorros, a gente foi conversar que quase todos vacinaram ele. Aí a gente, né, eu peguei a vacina para vacinar, outro também, né, a vacina da raiva. Aí a gente se conversou, não, teve alguém que já vacinou. A gente ia, né, dar dose tripla do cachorro. A gente se aproximou aqui na rua, acredita? E aí me veio, Através de um animal uniu vocês, né? Olha, exato. a natureza e nós, né? Cria uma comunidade de cuidado, que eu acho que é isso também. Inclusive, assim, nesse Brasil tão dividido atualmente, cuidar da criação seria uma forma da gente se unir, algo que é comum a todos, né? Todos partilhamos do ar, das plantas, das comidas, e vamos nos unir, nos reunir em torno do que é comum. Acho que vai ajudar a gente a voltar à reconciliação. Perfeito. Proposta. E falando dessa dicotomia, me veio aqui uma pergunta aqui, né, que eu gostaria de fazer para vocês, que é algo que eu, né, geralmente a gente ouve, né, por aí e curiosamente até entre cristãos, né, aquela coisa assim, quando a pessoa diz que o cuidado com a natureza não é tão importante, ou a gente não deve se preocupar com isso agora, porque Deus fará novas todas as coisas. Tudo isso deixará um dia de existir e serão novas todas as coisas. Então, não só prioridade, mas atenção é só para o humano. É isso que Deus quer. A natureza não é do interesse de Deus agora, que Ele vai fazer novas todas as coisas. O que falar para, né, quando a pessoa tem esse pensamento? Eu penso sempre que aquele primeiro mandamento de cuidar do jardim, cultivar e guardar e prestar atenção onde está a comida dos animais continua valendo. E eu não gostaria de apressar uma futura destruição que talvez aconteça lá no Apocalipse. Me tornar responsável por ainda antecipar isso. Que eu acho que é isso que está acontecendo hoje em dia, né? A gente está antecipando destruições e racionalizando isso e não se culpando, então, por estar participando disso. Acho que continua valendo aquele primeiro mandamento lá. Cuidem, dominem e cuidem, né? Dominem preservando. Acho que essa é a nossa missão. Enquanto, no que depender de nós, né? Deixa a destruição, se vier a acontecer, mas não, que não seja por nós. Perfeito. Eu gosto também de pensar, assim, às vezes é um exercício que eu procuro fazer, né? Quando a gente pensa em criação, e se nós pensarmos nós três que estamos aqui, as pessoas que estão conosco agora, nós somos todas criaturas, certo? Né? De um mesmo Criador. E como traz sofrimento, como traz dor, né? Quando existe uma ruptura entre nós, criaturas, né? E esse destruir para esperar que só lá na frente vai ser tudo algo novo, essa destruição mútua, isso é danoso, isso não vai trazer, então, algo bom, isso não vai trazer saúde, isso vai trazer ao contrário, adoecimento do... Então, sempre quando eu penso assim, nesse olhar com a natureza e com a criação, eu penso, por que não estender isso para todas as criaturas, para toda a criação, né? De igual forma vai ser, mano, quando a gente tem um laço quebrado, né, a gente sabe a partir da própria psicologia, o sofrimento psíquico que a gente tem assistido, a gente tem visto, né, e parece que isso fica meio que desapercebido quando isso também é estendido dessa desconexão, esse sofrimento que ele está presente. Nós poderíamos falar de inúmeros estudos que poderiam apontar tanto os benefícios que essa reconexão com a natureza dá, quanto o contrário, quanto o quão adoecido nós estamos sem nem saber que estamos,
fruto dessa Perfeito. desconexão, né? Então a gente consegue um pouquinho evidenciar isso entre nós humanos, mas isso também está presente entre nós e toda a criação. E às vezes é um sofrimento que a gente não consegue nem nomear, dar nome, de um vazio, de um despertencimento, que é isso que a gente vai procurar trabalhar um pouco com o propósito do plano original de Deus para nós. Né? Sim. Karen, Agora, oi, fala. pode falar, pode falar, pode falar. Não, é que pensei nisso, desse sofrimento, e também lembrei do nosso David Adams, quando ele fala que nós fomos criados para a diversidade Uhum. da natureza. E na medida que nós, nos civilizados de grandes cidades, nos alienamos dessa diversidade, nós corremos para os shoppings, para os supermercados e para o consumo. Então, compramos coisas que não necessitamos para saciar essa necessidade de diversidade. Nossa, Se nós voltarmos à natureza, provavelmente vamos nos sentir muito mais realizados na nossa sede por diversidade do que ter 30 pares de sapatos e sei lá o que mais tudo. Não é por aí. olha, vocês falando, me vem a sensação de que a falta de compreensão de que eu pertenço a algo que é parte de mim seria isso, né? Nós estamos, é parte de mim, eu sou parte dela. Ah, e essa desconexão causa uma tristeza, um adoecimento. E, por exemplo, quando eu estou com uma parte do meu corpo adoecida, eu vou lá cuidar. Eu não quero ficar com aquilo daquele jeito, eu quero melhoras. Então, se Sim. eu tivesse essa compreensão desse todo que nós somos, quando eu estou vendo alguma coisa lá fora que está doente, que não está legal, naturalmente eu sentiria desejo de cuidar daquilo, né? E aí entra nesse sentido aí da natureza, né? Dos animais, e isso é isso é muito forte, isso é muito profundo, isso é muito forte, né? Bom, eu vou fazer. Pode falar, Karen. Quando a Karen olha assim, é que ela vai falar alguma coisa. É que eu lembrei de quantas pessoas que tiveram a sua saúde emocional reabilitada quando passaram a se ocupar ou de cuidar de animais, ou cuidar de plantas, ou de Sim, restaurar áreas degradadas. Então, essa sim. interligação entre o meu sofrimento psíquico e o sofrimento da criação. E na medida que eu ajudo a criação, eu também melhoro, né? De novo, natureza e nós, que é o nosso tema. Uhum, uhum, uhum. Muito bom, muito bom. Ok, bom. Olha, nós estamos aqui já com quase uma hora, né, da nossa conversa, nosso encontro. Eu vou fazer uma última pergunta, tudo bem? O Cal acabou de mandar aqui para nós, viu, pessoal? Mandou o link, tá? Para quem quiser comparecer aí no curso, que vai começar agora nesse sábado, tá? Dia 5 de novembro, 10 horas da manhã, tá bom? O curso Natureza, Bíblia e Nós, que nós estamos falando aqui hoje, é um pouquinho do que será falado, estudado nesse curso de 4 encontros, todos aos sábados, início 10 horas, horário oficial de Brasília. É esse aqui o link, tá? Está lá o currículo verde dessas maravilhosas, tá? Deem uma olhada lá, muito legal. Eu vou fazer uma última pergunta e aí nós partimos aqui para despedidas, né? E se vocês quiserem também fazer algum comentário sobre o curso. É que uma pergunta: a semelhança entre o desenvolvimento e a transformação do humano com o desenvolvimento e a transformação da natureza? Você perguntou Começa, Rê. semelhança? Uhum. Uhum. Eu diria que tem uma conexão, uma intersecção entre o desenvolvimento. Vou falar algo bem, bem prático dessa semana.
que eu vivenciei com o meu pé de acerola, né? Que estava podado e resolveu crescer em todas as direções. E concomitante a isso, eu escrevendo uma tese. E eu levantava e vinha aqui ver se tinha surgido uma nova folha e voltava lá e tinha surgido um novo parágrafo. Eu acho que tem uma intersecção, né? Uau! Uma intersecção que a gente pode, tanto na atrofia, no adoecimento, né? Quanto no crescimento e no desenvolvimento, né? Eu vejo assim, o impacto disso na nossa psique, na nossa vida espiritual, no nosso cotidiano. Eu tenho muita resistência em falar dos benefícios em a gente ter contato com a natureza, porque eu acho que é muito mais do que benefícios no sentido de alívio de sintoma e disso. Eu acho que eu arriscaria dizer processos de cura, de restauração e nesse sentido, né? Então eu acho que o desenvolvimento da natureza, ela tem esse ponto de intersecção muito forte com a gente e vice-versa. Tem um bom diálogo aí. Muito bom, muito bom. Sim, e também a Nair Damer, que não conseguiu entrar hoje nessas coisas técnicas, ela vai estar com a gente no sábado e ela é bióloga, com pós-doutorado em genética, e ela vai nos explicar alguns fenômenos da biologia, da botânica, e a gente vai fazer esse link com o nosso desenvolvimento humano, desenvolvimento Olha, das plantas, a resiliência das plantas, a resiliência humana, tem muito a ver. Então, o curso vai ser enriquecido com uma bióloga também. Sim, olha, bem lembrado, Karen. que legal, que legal. Uhum. Nesse processo do autocuidado que nós aprendemos, seja nas escrituras ou então com a psicologia, a gente, né, e outros, né, vocês saberiam falar melhor aí, a gente percebe que aquilo que a gente não cuida morre, né? Isso tem relação com a gente. É como cuidar de uma planta, né? Aquilo que a gente não cuida, não poda. Então, ouvindo vocês falar Uhum. aqui, me lembrei disso, dessa associação. Uhum. Uhum. Ótimo. Gente, a minha vontade é de ficar horas conversando aqui com vocês. Estou muito sentida que a Nair não pôde entrar. É uma pena, Sim, É. sim, né? É uma Ela pena está nos mesmo. assistindo. Abraço, Nair. Sábado, com certeza, você vai estar com a gente. sim, sim. É Só falta. isso mesmo, viu? Mas então, dado o nosso horário, já vai dar aqui 1 hora do nosso encontro, né? Vamos aqui, gostaria que vocês deixassem uma última palavra para o pessoal, a chamada aqui para o curso, né? E as últimas considerações de vocês. Uhum. Pode começar. Karen, ou você? Vai lá, Érica. Eu acho que estar participando é mais uma fala bem do coração, estar participando da gestação desse curso e desses temas tem trazido um impacto muito pessoal no meu dia a dia, né? Então, se você quer um curso só não, que é muita coisa, né? Com referenciais teóricos e só isso, você vai encontrar algo mais, você vai encontrar uma visão, um estímulo, uma, um incentivo para você olhar e se sensibilizar e se reconectar com as coisas ao seu redor e com você mesma, né? Então, bem-vindo, bem-vinda. Que Isso legal. aí, o convite para estarem conosco nesses 4 sábados, para também se permitirem sensibilizar e reconectar com a criação da qual nós fazemos parte. Estejam lá com a gente. Nós vamos nos divertir e vamos aprender. Que legal. Eu estarei lá. Ótimo. Eu já, né? Eu estarei lá.
Que legal, olha, muito bacana isso. Não é só uma, como a Karen colocou, como a Érica colocou, não é só algo teórico, né? É algo realmente que vem com a vida, né? Que nós receberemos ali. Então, isso é um Uhum. diferencial. E nós vamos ali estar junto nisso, vamos orar por isso. Pessoal, esteja ali, olha ali, está aqui no, embaixo, né? Tá fixado o link que dá acesso a esse curso. Vejam, né, ali a proposta, né? Maiores detalhes estão ali. Então, qualquer pergunta pode fazer aqui nesse canal. Siga o nosso canal. Recomende para os amigos. Estaremos aqui fazendo mais lives, fazendo novas postagens, né? Então, esteja aqui conosco, tá? E muito obrigada a vocês que, né, estiveram aqui, olha, do início ao fim, um público Ah, aqui presente, participante, uhum. comentando. Eu Legal, né? esqueci de Uhum. falar que podiam fazer perguntas também. Eu fui gulosa, eu quis fazer sozinha. Eu Vai ter tomei só para outras, mim. vai ter outras. É, É, isso, vai ter gostei. outras. Isso. Né? Faremos outras e aí eu vou lembrar disso. Então, muito obrigada vocês que estiveram aqui. Obrigada mesmo, de coração, tá? E esperamos ver vocês ali no curso Natureza, Bíblia e Nós. E Sim. muito obrigada a essas professoras queridas, tá? Érica, obrigada por você aqui, prestigiando o canal, estando aqui conosco, os seus comentários. Muito obrigada, sua Uhum. alegria, sua energia é muito boa. Karen, sem palavras, né? Não tem nem o que dizer, muito elogiada aqui nos comentários também. Muito obrigada. E a Nair também, viu, Nair? Obrigada por estar aqui conosco. Você, né, não conseguiu aqui o acesso, o Instagram não, né, não deu certo, não permitiu, mas obrigada por estar aqui com a gente. Sim. É isso, pessoal. Então, até logo. Até logo. Tchau. Tchau, Tchau, tchau. tchau.